Talvez não seja surpresa que a vida na congelada selva Alasca possa ser um pouco louca, mas apostamos que você não sabe metade do que torna o Alasca tão único e estranho. Desde Alces te colocando em apuros com seu chefe, até a surpreendente maior exportação do estado, vamos compartilhar 50 fatos sobre o Alasca que você não vai acreditar que são verdadeiros. Fato número 50. Anchorage, Alasca, tinha os 4 setores censitários mais diversos de todos os Estados Unidos, com os próximos 3 todos vindo de Queens, Nova York. O índice de diversidade era superior a 82%, o que significa que se você escolhesse 2 pessoas aleatoriamente nesses bairros, as chances de serem de 2 raças diferentes eram de mais de 82%. Embora muitos estrangeiros pensem no Alasca como um estado branco, há muitos nativos do Alasca, pessoas asiáticas e significativas minorias negras e das ilhas do Pacífico no estado. Fato número 49. O Alasca tem a maior porcentagem de residentes nativos americanos de qualquer estado dos Estados Unidos da América, com cerca de 19,7% da população se identificando como nativa. Existem literalmente centenas de dialetos e culturas nativas, com 229 tribos reconhecidas federalmente dentro do estado. As principais culturas nativas aqui são os Ayak, Tlingit, Haida e Tsimshian no sudeste, os Inupiaq e St. Lawrence Island e Yupik no norte, os Yupik e Kupik no sudoeste, os Aleutic e o Nanga na parte centro-sul do estado e nas Ilhas Aleutas, e o povo Athabascan no interior do Alasca. Fato número 48. Há uma cidade onde quase todos moram no mesmo prédio de apartamentos. Para chegar a Whittier, Alasca, você precisará viajar por mar ou passar por um túnel de mão única que só funciona em um sentido de cada vez, alternando direções ao longo do dia. E uma vez que você chegue, não encontrará uma cidade cheia de casas. Em vez disso, quase todos os 200 residentes vivem em um antigo prédio de quartel do exército de 14 andares, agora convertido em apartamentos chamados Begich Towers. Isso pode parecer estranho para os de fora, mas os locais provavelmente estão aliviados por não terem que sair muito no inverno para enfrentar os brutais ventos de 60 milhas por hora que vêm do Prince William Sound. A maior parte das suas compras, educação e tarefas são realizadas dentro das torres. A desvantagem, você quase não tem chance de evitar seu ex. Fato número 47. O Alasca tem a menor densidade populacional de qualquer estado dos Estados Unidos da América, com cerca de 1 pessoa e 3 décimos por milha quadrada. Isso pode não ser muito surpreendente, considerando o quão grande é o estado e quão rigoroso pode ser o clima em muitas áreas, mas ainda assim, a escala de quão vazia é o Alasca pode ser bastante impressionante. Para te dar uma ideia, se a ilha de Manhattan, em Nova York, tivesse a mesma densidade populacional que todo o estado do Alasca, apenas 16 pessoas viveriam lá, em vez do 1.600.000 que atualmente vivem. Número 46. Mesmo que o Alasca seja um estado enorme, ele tem apenas um representante na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, devido à sua população muito baixa. Eles também foram conhecidos como o primeiro estado a eleger um libertário como seu representante em 1978, Dick Randolph, seguido por outro representante libertário, Andre Maru. Dado que a população no Alasca aumentou apenas cerca de 2.300 pessoas de 2023 a 2024, uma diferença de 0,3%, é improvável que o estado ganhe outro representante tão cedo. Isso nos leva ao fato número 45. Apesar da população escassa, as principais cidades do Alasca são as maiores em área em todos os Estados Unidos. Em primeiro lugar está Sitka, seguida por Juneau, Wrangell e Anchorage. Sitka tem pouco menos de 2.900 milhas quadradas de tamanho, enquanto Los Angeles, por exemplo, tem 500 milhas quadradas de tamanho. Parte da razão pela qual as cidades do Alasca são tão grandes é devido à baixa densidade populacional. A cidade e o distrito de Sitka contêm 9.000 pessoas, então parecia bobagem se dividir em um condado e uma cidade. Portanto, as cidades do Alasca tendem a assumir a responsabilidade por muitas terras e habitações ocasionais dentro de um amplo raio do centro da cidade. Número 44.
O Alasca tem uma proporção desigual de homens para mulheres, a distribuição de gênero mais desigual em todos os Estados Unidos. Mais de 52% do estado é composto por homens, o que significa que existem 108 ou 107 homens para cada 100 mulheres no Alasca, dependendo da fonte. Isso se deve, em parte, às principais indústrias do estado, que incluem profissões dominadas por homens como petróleo e gás, pesca e mineração. A grande população masculina levou a famosa frase Alasca para mulheres em busca de um homem. As chances são boas, mas os candidatos são estranhos. Referindo-se às personalidades, às vezes excêntricas, que um lugar como o Alasca pode atrair e cultivar. Fato número 43. A proporção de ursos para pessoas é ainda mais selvagem, embora felizmente os humanos ainda sejam mais numerosos. Existem 21 pessoas para cada urso no Alasca, o que não lhe dá as melhores chances quando você está por aí na natureza selvagem. Na verdade, o estado também abriga o maior urso do mundo, o urso Kodiak, que mede até 11 pés, 3,5 metros de altura quando está de pé, e pesa 1.500 libras, pouco menos de 700 quilos. Fato número 42. 82% das comunidades do Alasca não têm acesso por rodovia, o que significa que você só pode chegar lá de avião ou barco. Isso não apenas dificulta o deslocamento, mas também torna o acesso a suprimentos variável. É por isso que muitas comunidades remotas do Alasca dependem fortemente de alimentos não perecíveis, itens que não estragam rapidamente. Em lugares onde os suprimentos chegam por pequenos aviões ou barcos, apenas alguns dias de mau tempo podem atrasar as entregas, o que pode significar sérios problemas para todos. É também a razão para outro fato estranho do Alasca. Número 41. Mais de 1% das pessoas no estado tem algum tipo de certificação de voo, o que significa que uma em cada 78 pessoas tem uma licença de piloto, que é 6 vezes o número para o resto dos Estados Unidos. Existem mais de 10 mil pilotos ativos no Alasca, e isso porque muitas comunidades são facilmente acessíveis apenas por via aérea. Pequenos aviões que podem pousar em tundra, planícies abertas ou até mesmo na água são essenciais para entregar correio, comida, medicamentos e para as pessoas simplesmente se locomoverem. Como o estado é coberto por florestas e montanhas, muitos aviões pequenos são hidroaviões que podem realizar pousos na água, o que é a razão para o fato número 40. O Alasca tem a maior base de hidroaviões do mundo no Lago Hood, logo fora de Anchorage. Você pode nem ter sabido que bases de hidroaviões são uma coisa, mas faça uma viagem até o Lago Hood e você encontrará cerca de 1.000 aeronaves residindo lá, que realizam cerca de 70 mil voos todos os anos. No inverno, quando muitos lagos congelam e os pousos na água se tornam impossíveis, eles simplesmente substituem os flutuadores na base do avião por esquis. No geral, 16% dos hidroaviões registrados nacionalmente estão contidos no Lago Hood. Fato número 39. O Lago Hood é apenas um entre muitos, já que o Alasca tem 3 milhões de lagos, o maior número de qualquer estado. Apenas cerca de 3.200 deles têm nome, mas isso não significa que os outros sejam pequenos. Na verdade, mais de 409 mil lagos naturais dentro do estado têm mais de 1 hectare de tamanho. Isso faz do Alasca o estado com mais lagos de longe em todo o país. Embora Minnesota possa ter o apelido de Terra dos Mil Lagos, ela tem apenas cerca de 14.300 lagos. Fato número 38. O Alasca tem a maior costa de qualquer estado da nação, com mais de 6.600 milhas de extensão. Na verdade, toda a costa contígua dos Estados Unidos mede pouco menos de 12.400 milhas, sendo o Alasca mais da metade disso. A linha costeira do estado, uma medida muito mais precisa que conta inlets, praias e ilhas, totaliza mais de 33.900 milhas, ou 47.300 se você estiver contando a linha costeira das marés. Isso se deve em parte ao fato de que o estado é uma grande península, e em parte devido às 2.670 ilhas do Alasca, que se estendem por 1.200 milhas no Oceano Pacífico Norte. Fato número 37. Utqiagvik, anteriormente conhecida como Barrow, Alasca, é a cidade mais ao norte dos Estados Unidos.
a 71,17 graus de latitude norte. Como está bem acima do Círculo Polar Ártico, experimenta mais de 2 meses seguidos de noite polar, 67 dias no total. Por outro lado, a cidade também recebe 80 dias de luz solar. Isso pode parecer divertido, até você tentar dormir pela 7ª noite seguida, e nem mesmo as cortinas blackout conseguem impedir que os raios entrem no seu quarto às 2 da manhã. Fato número 36. 1/3 da Terra no Alasca fica ao norte do Círculo Ártico, que está a cerca de 66 graus e 33 minutos ao norte. Cidades acima dessa latitude experimentam períodos prolongados de noite polar no inverno, além de temperaturas abaixo de zero. Embora existam muitas pequenas comunidades espalhadas por aqui, incluindo Utqiagvik, Prudhoe Bay, que é a casa de outro fato estranho que está por vir, Nome e Kotzebue, nenhuma cidade do Alasca acima do Círculo Ártico ultrapassa uma população de 5.000 pessoas. Fato número 35. Aproximadamente 3 a 5% do estado é coberto por geleiras, pois existem 100.000 no total em todo o estado. Na verdade, existem mais geleiras ativas e campos de gelo no Alasca do que no resto do mundo habitado. A massa terrestre total das geleiras é de cerca de 23 mil milhas quadradas, ou aproximadamente a área do estado da Virgínia Ocidental. Fato 34. A única terra dos Estados Unidos da América já ocupada por uma potência estrangeira após a Guerra de 1812 está no Alasca. Na Segunda Guerra Mundial, as forças japonesas invadiram as Ilhas Aleutas, desembarcando na ilha de Attu em 7 de junho de 1942. As forças dos Estados Unidos da América eventualmente repeliram os japoneses quase um ano depois, na Batalha de Attu, de 11 a 30 de maio de 1943. Mas durante a ocupação, os japoneses prenderam e interrogaram os nativos locais Unanga. Para evitar a prisão deles, as forças dos Estados Unidos da América realocaram alguns Unanga para vilas de duração, incluindo fábricas de conservas abandonadas e campos de mineração de ouro, assentamentos temporários onde eles lutariam para sobreviver durante a guerra. Muitos deles tiveram suas terras desapropriadas, mesmo após os Estados Unidos da América recuperarem as partes capturadas das Ilhas Aleutas. Fato número 33. Alasca é um lugar altamente vulcânico. Você pode não associar este estado nortenho congelado com vulcões, mas mais de 75% das erupções que os Estados Unidos da América experimentaram nos últimos 200 anos ocorreram todas no Alasca. As Ilhas Aleutas compõem o Arco Aleuta, que é a fronteira norte do infame Anel de Fogo do Pacífico. Como resultado, o Alasca tem mais de 100 vulcões, e embora nem todos eles estejam ativos, alguns como o Monte Redoubt e o Monte Spur ainda entram em erupção de vez em quando. Na verdade, em março de 2025, o Monte Spur estava mostrando sinais de atividade aumentada, expelindo enormes plumas de vapor para a atmosfera. Número 32. Se terremotos te assustam, o Alasca não é o lugar para você. Afinal, vulcões não são a única coisa associada ao Anel de Fogo. Embora você possa associar a Terra tremendo com a Califórnia, o Alasca, na verdade, tem muito mais atividade sísmica, experimentando mais de 5.000 terremotos por ano. O terremoto mais forte já registrado na América do Norte, o terremoto da Sexta-feira Santa, ocorreu aqui em 1964, chegando a 9,2 na escala Richter. Com o epicentro no Prince William Sound, também causou um enorme tsunami. Houve um total de 139 fatalidades, a maioria delas, devido ao tsunami subsequente, um número relativamente baixo para a severidade do terremoto, devido à baixa população e densidade de construção, e 400 milhões de dólares em danos materiais. Isso é um robusto 4 bilhões e 100 milhões em 2025. Fato número 31. O Alasca tem a maior quantidade de terras públicas de qualquer estado, contabilizando cerca de 70 milhões de acres de superfície e 220 milhões de acres subterrâneos, incluindo 8 parques nacionais: Baía dos Glaciares, Denali, Portões do Ártico, Katmai, Fiordes de Kenai, Vale de Kobuk, Lago Clark e Wrangell São Elias. Além disso, existem muitos parques estaduais, já que o governo federal possui cerca de 61,3% das terras no Alasca, com o estado possuindo um adicional de 24,1%.
Este arranjo protegeu grande parte da natureza selvagem do Alasca, aumentando a reputação do estado por sua beleza natural intocada. Número 30. Talvez não seja coincidência. O estado com a maior quantidade de terras públicas também possui as duas maiores florestas dos Estados Unidos da América. O Tongass, no sudeste do Alasca, compreendendo 17 milhões de acres, e o Chugach, na fronteira com o Prince William Sound, com 6 milhões e 900 mil acres. O Tongass é tão grande que é na verdade maior do que cada um dos 10 diferentes estados dos Estados Unidos da América e 75 países ao redor do mundo. É uma floresta tropical temperada do Pacífico, não algo que a maioria das pessoas espera encontrar perto do Círculo Ártico, e é a maior floresta tropical intacta do seu tipo no mundo. Fato número 29. Há uma proibição de outdoors no Alasca. Na verdade, o Alasca é um dos apenas 4 estados. Os outros são Havaí, Vermont e Maine, que proíbem completamente os outdoors. A lei existe desde antes do Alasca se tornar um estado, com a legislatura do território proibindo outdoors nas rodovias em 1949. Em 1998, os cidadãos votaram 72% a favor de uma lei que proibiria permanentemente os outdoors das margens das estradas. A lei diz: o povo do estado do Alasca considera que a presença de outdoors visíveis das rodovias do Alasca põe em perigo a singularidade do Alasca e sua beleza cênica. Fato número 28. Alasca é um dos apenas 5 estados que não possui um imposto sobre vendas em todo o estado. Na verdade, ele nem mesmo cobra um imposto de renda individual. No entanto, algumas cidades ainda impõem seus próprios impostos sobre vendas, fazendo com que a taxa média de imposto sobre vendas seja de 1,82% em todo o estado. Ainda assim é um bom negócio. O estado também não tem imposto sobre herança ou sucessão. Talvez a falta de tributação também tenha a ver com o fato de o Alasca ser bastante libertário, como podemos ver no fato número 27. Apenas 37% dos eleitores do Alasca são registrados como democratas ou republicanos, de acordo com pesquisas de 2022. Isso contrasta fortemente com o restante dos Estados Unidos da América, onde 48% dos eleitores são registrados como republicanos e 49% são registrados como democratas, totalizando 97% de todos os eleitores registrados em um dos dois partidos. Embora o estado tenda a votar em vermelho nas eleições federais, políticos locais como Ashley Carrick dizem que é mais um estado libertário no geral. Apenas acontece de ter mais libertários republicanos do que libertários democratas. Dito isso, o Alasca votou no candidato republicano para presidente em todas as eleições desde 1960, com exceção da reeleição do presidente Lyndon B. Johnson em 1964. No entanto, com o fato 26, o Alasca também é um estado cheio de contradições. Embora tenha tendências libertárias, também é o estado mais dependente do governo federal na União. Apenas em 2021, o Alasca recebeu o maior financiamento federal por pessoa, em torno de $8.600 per capita. Parte desse dinheiro está indo para terras e comunidades nativas, mas também muito dinheiro está sendo destinado para apoiar a infraestrutura, saúde e educação em um lugar com comunidades de difícil acesso e uma população muito pequena. Como o Alasca tem impostos muito baixos, seria quase impossível para o estado construir tal infraestrutura com sua própria receita tributária. 25. No entanto, o povo do Alasca recebe pelo menos um benefício do estado. O governo do estado concede a cada residente um dividendo do fundo permanente, um pagamento de fundos permanentes, uma porcentagem da receita de petróleo do estado todos os anos. Embora varie de ano para ano, dependendo dos preços e vendas de petróleo, ainda é uma quantia considerável. Em 2025, está previsto para ser quase $1.700 por pessoa. O pagamento de fundos permanentes é uma parte tão grande da vida e do orçamento do Alasca que, se você estiver viajando pelo estado, logo após o dividendo ter sido dado, você pode ver lojas fazendo vendas de pagamento de fundos permanentes. Fato número 24. O maior produto do país cresce no Alasca. Você pode achar isso difícil de acreditar, dado que é difícil imaginar qualquer produto fresco crescendo em uma tundra gelada,
Mas os longos dias de verão no Alasca permitem que as culturas cresçam em tamanhos enormes à medida que a fotossíntese da planta se sobrepõe. Isso leva a produtos como repolhos de 59 kg e abóboras de 408 kg, ganhando a Feira Estadual do Alasca. Fato número 23. A maior exportação do Alasca não é petróleo, ouro ou mesmo frutos do mar. O que é então zinco? A mina Red Dog, no noroeste do Alasca, é a maior mina de zinco do mundo, produzindo 5% de todo o suprimento mundial a cada ano. Em 2024, aproximadamente 1 bilhão e 220 milhões de libras de zinco foram extraídas desta mina. No mesmo ano, o Alasca exportou 1 bilhão e 270 milhões de dólares em minérios de zinco e concentrados, seguido por 1 bilhão em ouro, 380 milhões em petróleo bruto e 367 milhões em carne de peixe congelada. Fato número 22. O Alasca não tem uma única cobra. Na verdade, o Alasca quase não tem répteis, com a exceção ocasional de tartarugas marinhas, pois você não encontrará lagartos ou tartarugas de água doce também. Como os répteis são animais de sangue frio, o que significa que não conseguem gerar seu próprio calor corporal e, em vez disso, assumem a temperatura ao seu redor, a maioria não consegue sobreviver aos invernos rigorosos e intermináveis do Alasca, quando a temperatura ambiental é melhor descrita como semelhante à de Plutão. Número 21. Você pode pensar que um dos benefícios de viver no meio do nada é a moradia barata. E quando se trata do Alasca, você não poderia estar mais enganado. O custo de vida é insano, especialmente quando se trata de comida e aluguel. De acordo com os dados de 2021, o Alasca tem o sexto maior custo de vida de qualquer estado nos Estados Unidos da América, com os residentes gastando em média 54.300 por ano com despesas. A maioria dos alimentos precisa ser importada e o transporte por grandes distâncias inóspitas é caro. O aquecimento também é limitado nas áreas povoadas e, quanto aos postos remotos, acaba sendo muito caro transportar suprimentos do meio do nada e construir lá. Sem surpresa, as contas médias de aquecimento são de 230 a 270 por mês, 33% acima da média nacional e muito mais alta do que isso durante os meses de inverno. Sem mencionar, fato 20, o Alasca é um grande produtor de petróleo, mas o gás é absurdamente caro e você vai precisar de muito dele. O estado não tem exatamente um sistema de transporte público confiável e as distâncias, não apenas entre diferentes cidades, mas até mesmo entre casas e lojas na mesma cidade, podem ser enormes. Sem mencionar que andar em temperaturas abaixo de zero e ventos de força de vendaval não é realmente recomendado. Parte do problema é que o gás vendido no Alasca ainda está atrelado aos preços mundiais, pois o Alasca é um mercado relativamente pequeno, então os preços não se ajustam tanto para o consumo doméstico. O outro problema é que quase todo o gás usado no Alasca é refinado pela Marathon Petroleum, que acaba tendo um monopólio sobre os preços. Fato número 19. Bastante gente no Alasca tem um horário de trabalho estranho, conhecido como a vida da encosta norte. O campo de petróleo de Prudhoe Bay é um grande empregador no Alasca e está localizado bem acima do Círculo Ártico, a mais de 70 graus de latitude. Os funcionários alternam 2 semanas de trabalho e 2 semanas de folga neste local remoto de perfuração, um cronograma apelidado de Vida da Encosta Norte. Eles trabalham em turnos de 12 horas todos os dias da semana em temperaturas congelantes enquanto estão no local, vivendo em edifícios conhecidos como acampamentos com colegas de trabalho, e depois passam 2 semanas relaxando em casa, um descanso bem merecido. Fato 18. A bandeira do estado do Alasca foi projetada por um jovem de 13 anos chamado Benny Benson. Em 1926, o governador territorial do Alasca, George Parks, que queria que o Alasca fosse admitido na União como um estado, realizou um concurso no sistema escolar do Alasca para um design de bandeira estadual. O estudante do 7º ano Benny Benson apresentou 2 constelações em um fundo azul escuro, explicando: o campo azul é para o céu do Alasca e a flor não me esqueças, uma flor do Alasca.
A estrela do norte é para o futuro do estado do Alasca, o mais setentrional da União. A ursa é para o grande urso, simbolizando força. A bandeira ainda está em uso hoje. Fato número 17. Muitas empresas não enviam para o Alasca de forma alguma. O pequeno mercado no Alasca, além da logística difícil de levar produtos para comunidades inacessíveis muito longe do resto dos Estados Unidos da América, significa que muitas empresas se recusam a enviar para o estado como um todo. Você também não encontrará cadeias populares dos Estados Unidos da América como Home Goods, Trader Joe's, Nordstrom, Pier DSW ou outras no Alasca de forma alguma. Então não é como se você pudesse comprar esses produtos pessoalmente também. O envio se tornou um problema tão grande que uma empresa chamada Shop and Deliver foi criada em Anchorage. Eles enviarão qualquer item para o armazém deles em Seattle e depois o levarão para o Alasca para os moradores locais. Ou até mesmo viajar para os 48 estados mais baixos para comprar os itens eles mesmos. Fato número 16. Pode ficar surpreendentemente quente no Alasca. A temperatura mais alta já registrada foi de 100 graus Fahrenheit em Fort York em 27 de junho de 1915. E isso está longe de ser um valor atípico louco. Embora o Alasca experimente invernos absolutamente congelantes, as temperaturas de verão em lugares como Juneau e Anchorage podem chegar a entre 60 e 80 graus Fahrenheit. 15. Seattle é a cidade mais ao sul do Alasca. Pelo menos é o que muitos moradores locais do Alasca dizem. Como Seattle é a cidade grande mais próxima do sul, os mercados do Alasca vendem muitos produtos do estado de Washington. Além disso, muitos alascãs que precisam de tratamentos médicos mais complexos ou hospitais de grandes cidades voam para Seattle para operações. Talvez seja por isso que as pessoas que deixam o estado de Washington têm mais probabilidade de se estabelecer no Alasca do que em qualquer outro estado, e vice-versa. Fato número 14. Os primeiros a experimentar o molho ranch foram um grupo de encanadores no Alasca. O nativo de Nebraska, Steve Hanson, estava trabalhando como empreiteiro de encanamento no Alasca. Como ele e sua equipe ficavam em áreas remotas por longos períodos de tempo, Hanson também atuava como cozinheiro em meio período. Ele eventualmente criou uma mistura de ervas combinada com leitilho para colocar na comida a fim de manter os homens felizes. E manter os homens felizes não era fácil. Hanson uma vez disse: se eles não gostam de algo, é tão provável que joguem no cozinheiro quanto saiam xingando. Hanson se aposentou alguns anos depois, mudou-se para a Califórnia e comprou um rancho que chamou de Hidden Valley e serviu o molho no pequeno hotel que montou lá. Foi um sucesso com os clientes e eventualmente se tornou o molho ranch que conhecemos e amamos hoje. Fato número 13. Dutch Harbor tem sido o principal porto de pesca dos Estados Unidos da América por 25 anos consecutivos, até 2022. As pessoas na cidade portuária de Unalaska, no Alasca, estão fortemente envolvidas na indústria da pesca, capturando de tudo desde o pollock do Alasca até o salmão. É por isso que o porto local, Dutch Harbor, trouxe 8 bilhões e 400 milhões de libras de peixe em 2022, avaliados em cerca de 5 bilhões e 900 milhões no total. New Bedford, Massachusetts, ficou em segundo lugar em termos de volume. Fato número 12. Corrida de cães ou trenó de cães é o esporte oficial do Alasca. Na verdade, o maior evento esportivo do Alasca não é uma partida de futebol ou um jogo de beisebol, é a corrida de trenó de cães e de tarode. Realizada em março, as equipes cruzam de Anchorage a Nome usando trenós de cães. A corrida comemora a entrega de medicamentos a Nome em 1925 por várias equipes de trenó de cães para ajudar a cidade em meio a um surto de difteria. Embora agora seja principalmente limitado a uma atração turística, o trenó de cães era uma forma prática de transporte no norte congelado por centenas de anos antes que pequenos aviões se tornassem uma coisa. Número 11. 17 dos 20 picos mais altos dos Estados Unidos estão todos localizados no Alasca. O mais alto é o Monte Denali ou Monte McKinley, alcançando mais de 20.300 pés acima do nível do mar. A maioria dos outros picos estão localizados na Cordilheira do Alasca e nas montanhas St. Elias, e incluem o Monte Foraker, Monte St. Elias e Monte Bona.
Esses picos gigantes são resultado da colisão da placa do Pacífico, que se move para o norte, com o bloco do Alasca, formando uma gama épica de montanhas na parte sul do estado. Número 10. É fácil esquecer que o Alasca era uma terra russa até ser vendido para os Estados Unidos da América por 7.200.000 em 1867. Mas se você estiver andando por Sitka, a antiga capital da América Russa, a história é óbvia. Em 1799, Alexander Andreevich Baranov desembarcou no que se tornaria conhecido como Old Sitka e construiu um forte russo depois de tomar alguns nativos como reféns e então concordar em libertá-los em troca de sua permissão relutante para deixá-lo construir. A cidade foi nomeada Nova Arcanjo. Restos da colonização russa, como a Catedral de São Miguel, a Casa do Bispo Russo e o Bloco Russo, permanecem em Sitka hoje. Fato número 9. 40% dos alascãs vivem em Anchorage. É por isso que muitos moradores locais dirão que viver em Anchorage versus viver em quase qualquer outra cidade no Alasca são duas coisas completamente diferentes. Anchorage oferece muitas opções de comida, entretenimento e compras, além de melhor acesso a serviços do que quase qualquer outro lugar no Alasca. A partir de 2023, a cidade tem uma população de pouco mais de 286 mil pessoas. Número 8. Há um Polo Norte no Alasca. Não é o Polo Norte. Localizado a 1.700 milhas ao sul do verdadeiro, está o Polo Norte, Alasca, uma cidade festiva perto de Fairbanks, onde o Natal nunca acaba. A casa do Papai Noel da cidade está aberta o ano todo e recebe milhares de cartas para o Papai Noel de todo o mundo. Também possui o maior Papai Noel de fibra de vidro do mundo e postes de rua em forma de bengala de doces. Em 2015, um homem chamado Papai Noel foi eleito para o conselho da cidade. Fato número 7. O Alasca tem o maior número de pessoas desaparecidas per capita de qualquer estado da União. A cada ano, há 163,76 pessoas desaparecidas para cada 100 mil pessoas no Alasca, com dezenas de milhares de desaparecimentos ao longo das décadas. Isso se deve, em parte, ao fato de ser muito fácil se perder e morrer na selva do Alasca. E essa não é a única estatística de crime horrível no estado. Fato número 6. Também é o estado mais popular para serial killers, com 15 assassinatos em série por 1 milhão de habitantes. Infelizmente, a bela e remota natureza selvagem do Alasca cria grandes oportunidades de caça para serial killers. Eles podem encontrar pessoas sozinhas na natureza selvagem, matá-las e se livrar de seus corpos sabendo que eles podem ser encontrados anos depois ou mais provavelmente nunca. Não tenho certeza do porquê o Alasca é tão provável de ser destaque em podcasts de crimes reais. No entanto, alguns acreditam que o isolamento e a escuridão constante dos meses de inverno desencadeiam depressão e uma série de perturbações mentais que afetam o pensamento das pessoas. Fato número 5. Uma das leis mais interessantes do Alasca é que é ilegal acordar um urso hibernando por qualquer motivo, incluindo tirar fotos. Embora acreditemos que a maioria das pessoas ficaria muito grata ao descobrir que o urso que acabaram de encontrar está dormindo profundamente e não vai atacá-las, aparentemente isso aconteceu, com frequência suficiente para que os políticos do Alasca sentissem que essa lei deveria ser aprovada. Fato número 4. As bússolas não apontam para o norte no Alasca. Na verdade, as bússolas raramente apontam em uma direção que a maioria das pessoas consideraria verdadeiramente norte, já que o verdadeiro norte magnético não está diretamente sobre o centro do Polo Norte. O Polo Norte magnético está aproximadamente em 86,4 graus norte e 166,3 graus oeste. O problema é que o Alasca está tão ao norte que as bússolas aqui são quase inúteis, a menos que você ajuste artificialmente a diferença de direção. A maioria aponta entre 20 e 30 graus a leste do norte, e como as linhas do campo magnético continuam a mudar, até isso mudará com o tempo. Fato número 3. Alces são uma razão surpreendentemente comum para as pessoas se atrasarem para o trabalho e funções sociais. É muito possível no Alasca encontrar um alce bloqueando sua saída de casa, deitando-se em sua varanda ou parado imóvel na sua entrada de carro,
bloqueando seu carro. 2. Não há equipes profissionais de esportes no Alasca. Já se perguntou por que você não ouve falar do Alasca nos playoffs da NBA ou no Super Bowl? Bem, parte da razão é a população extremamente baixa do estado, de aproximadamente 740 mil pessoas. Afinal, Wyoming e Montana também não têm equipes profissionais de esportes. A outra razão é que viajar para jogos domésticos do Alasca, sem mencionar os diferentes fusos horários envolvidos ao assistir transmissões esportivas de lá, seria muito agravante. E finalmente, fato número 1. Em um estado com ursos, geleiras e avalanches, você pode se surpreender ao ouvir que um dos fenômenos mais perigosos são as planícies de lama. São compostas de silt úmido exposto pela maré baixa. É muito fácil ficar preso no silt e afundar. O terreno torna quase impossível se libertar sem ajuda. Então, a maré que vem pode fluir a até 10 milhas por hora, inundando você completamente enquanto está preso na lama. Várias pessoas morreram dessa maneira, incluindo mais recentemente Zachary Porter, de 20 anos, em maio de 2023. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo e, se quiser ver mais vídeos como este, considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz a diferença. Obrigado novamente e vejo você na próxima vez no Match Pack.